Olá pessoal, antes da gente falar melhor a respeito desse livrinho, Carta aos Amigos da Cruz, de São Luís de Montfort, eu queria fazer uma observação rápida e dar algumas dicas muito legais para vocês. A observação rápida é que, quando a gente for falar desses livros assim, provavelmente a gente vai fazer mais de um vídeo em sequência, né, a respeito do mesmo livro. Então, claro, se você puder assistir na sequência, tem lá os seus benefícios, mas se não, são vídeos independentes. Então você pode assistir qualquer um deles, que ele independe dos outros, tá? Agora, as dicas. Uma primeira dica legal é o seguinte: quando a gente lê esse tipo de livro a respeito dos santos, né, o escrito pelos santos, ou alguns livros muito úteis, né, verdadeiros programas de vida interior, como é o caso da Imitação de Cristo, né, quando a gente se debruça sobre esses livros, é legal a gente estar em estado de graça, pessoal. Ou seja, na amizade com Deus, sem pecado mortal. Então, tendo confessado. E aí fazer uma oração, né, pedindo a Deus realmente que ilumine não só a nossa inteligência, para que a gente compreenda retamente todas as coisas, mas a nossa vontade, pessoal, também, para que a gente queira aderir a essas verdades, para que a gente aprenda a amar essas verdades e que a gente coloque em prática, né, aquilo que a gente está aprendendo. No final das contas, esse tipo de livro, pessoal, claro que quanto mais você lê outras coisas, né, quanto mais inteligência o sujeito tem, mais ele vai tirar proveito disso até certo ponto. Mas, para esse tipo de livros, valem muito mais as virtudes que a pessoa tem, a disposição interior, ou seja, o tamanho do amor a Deus, principalmente as virtudes teologais, tá, pessoal? A fé, a esperança e a caridade. Quanto maior isso na pessoa que se dispõe a ler, melhor o aproveitamento das graças que Deus vai dando. Então a gente tem que levar em consideração isso também. Tem as graças de Deus agindo aqui, não é uma questão puramente mecânica cerebral aqui, tá, pessoal? Tem graças também que nos ampliam o entendimento e a vontade, né? Então, quando a gente também tem as devidas virtudes e disposições, a gente consegue entender isso com uma maior profundidade, às vezes uma profundidade muito maior do que uma pessoa extremamente inteligente e erudita, mas que não tem virtudes suficientes. Ela entende superficialmente isso aqui. Daí que esse tipo de livro, se isso que eu vou falar agora se aplica a tudo quanto é livro, 1000 vezes mais a esses livros espirituais, que é o quê? Na medida em que você volta e relê, você vai numa profundidade cada vez maior, sem fim, pessoal. Nesse caso, sem fim. Por quê? Porque é a profundidade da graça. Então, mas não é pelo fato de reler, tá? Isso é pelo fato de que, quando você volta num livro desse, pressupõe-se que você já cresceu, já entendeu alguma coisa da primeira vez, já aplicou aquilo, já cresceu no amor a Deus, na sua vida espiritual, e da segunda vez você tem maiores disposições interiores, né? E as graças atuais, as graças que Deus vai dando, vão sendo para você muito mais aproveitáveis de uma segunda vez, de uma terceira vez, né? E aí você vai tendo cada vez mais frutos. Ao ponto em que muitas vezes você até tem frutos que nem foram a intenção do autor, mas que Deus mesmo te faz associar com outra coisa que você viu, que você aprendeu, que você leu, né? Chegar a outras conclusões que nem foram a intenção do autor te levar àquelas outras conclusões. Então Deus vai tirando proveitos assim, infinitos mesmo disso aqui pra gente. Então é legal, essa é uma primeira dica. A segunda dica, pessoal, é quando a gente olha esse tipo de livro também, antes da gente entrar logo no livro às cegas e dar uma pancada toda, o que pode acontecer quando a gente faz isso? A gente come mosca no início. No início tem muita informação preciosa, principalmente na introdução, no início dos primeiros capítulos, do primeiro capítulo. E até a gente engrenar, entender onde o autor está querendo chegar, do que ele está falando, a gente já vai longe. E aí depois a gente vê que a gente comeu muita mosca lá atrás e tem que voltar. Tem problema? Não. Mas se a gente já faz um exercício inicial em cima do livro, quando a gente começa a ler o livro, a gente já está com muito mais atenção, já tem maiores proveitos espirituais desde o início, né? Isso é uma outra coisa interessante também. O que são essas coisas iniciais que a gente pode fazer? Bom, a gente se debruça sobre o título e tenta entender esse título, né? Para já entender o fundamento do que o autor quer dizer aqui. Mas depois a gente vai aqui atrás na sinopse, pessoal, que é um resumão do livro, que esclarece o título muitas vezes, né? E ele diz um pouco do caminho que o autor fez aqui, né? Afinal de contas, ele quis o que com tudo isso, com esse livro? Aqui a sinopse guia a gente nessa direção. E uma coisa que ilumina a sinopse e é iluminada pela sinopse é o sumário. Então depois a gente vai para o sumário e se detém um pouco aqui e vê exatamente esse caminho que o autor fez. Então ele fala, parte daqui, passa por esses assuntos, chega aqui, e a gente vai relacionando com outras coisas que a gente já leu, né? Tal outro santo ou tal outro autor fala disso também. O outro autor fala disso tudo aqui, entra num caminho parecido, mas ele não fala desse ponto aqui. Achei interessante, esse aqui colocou, então isso tem a ver com esse assunto. Olha que legal isso aqui. Nem tinha parado de pensar isso aqui no meio desse assunto, né? Então a gente vai fazendo correlações muito interessantes e a nossa
visão vai se expandindo aqui. A gente vai tendo então uma visão geral, pessoal. A apresentação também. Muitas vezes a apresentação, pessoal, não é do autor quando ele é um santo, por exemplo. Nesse caso aqui, por detrás tem uma editora, a editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. Então a apresentação não é aqui de São Luís, é do professor Felipe Aquino. E pela apresentação ele tenta situar um pouco a gente a respeito do autor. Na verdade, nesse livro ele coloca o autor num capítulo extra no final, né, falando sobre a vida do autor. E aqui também, no caso da apresentação, sobre a obra, o contexto da obra, né, e tal. Aí a gente entende a quem ele está dirigindo quando ele fala carta aos amigos da cruz, né? É a confraria dos amigos da cruz que ele fundou, mas que Deus quis que servisse para todos nós, né? Para todos aqueles que quiserem fazer aquilo que é o grande programa que ele dá no livro, que é o quê? Destrinchando aquela passagem de Cristo. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esses são os amigos da cruz que ele nos convida a sermos. Então a gente já tem uma ideia, que legal. E, então, essa é uma segunda dica, para a gente ter um bom proveito na leitura do livro. Terceira e última dica a respeito disso é com o próprio autor. Muitos desses livros trazem um resuminho da vida do autor, como esse aqui, o professor Felipe Aquino colocou no final. A gente pega aqui, por exemplo, São Luís de Montfort, 1673, ele nasce, ele é ordenado em 1700 e depois morre novo, em 1716. Então, basicamente, a sua pregação se deu no início do século XVIII, pessoal. Quando a gente olha essas datas, é legal que a gente, na medida que a gente vai lendo outras coisas, a gente vai construindo uma linha do tempo na nossa cabeça, né? E também de tempo e de espaço, também locais, né? Mas por que é interessante essa linha do tempo? Porque, por exemplo, quando a gente olha aqui em 1716, ele morre um pouco antes, né? No final desse século vem a Revolução Francesa. Então ele já começa a ter dificuldades aqui com uma França que já tem inícios de ideias aqui de Revolução Francesa. Depois, um tempo depois disso aqui, um século e meio depois, 1800 e pouco, final de 1800 e pouco, 1800 e muito, né? Vem Santa Teresinha do Menino Jesus. André, o que tem a ver com isso tudo? Não, nós só estamos montando uma linhazinha do tempo. Calma. Depois, um século e meio mais ou menos antes disso, pessoal, foi a Reforma Protestante, 1500 e pouco, no iniciozinho ali, né? Depois, nessa época, 1500 e pouco, ao longo desse século, foi o século de Santa Teresa d'Ávila, que também, inclusive, falou muito, combateu ali a Reforma Protestante, né? E não só ela, como também, na mesma época dela, São João da Cruz. Então tem dois santos de uma mesma época ali, num contexto também difícil. A gente vai percebendo o que aqui? Que em contextos difíceis, Deus vai suscitando grandes santos, né? Para trazer o foco de novo para a vida interior, para a vida espiritual. Olha que legal. Então a gente vai começando a ver de que modos maravilhosos Deus vai conduzindo a história, né? Em suas dificuldades por meio dos santos. A gente vai vendo muitas vezes santos produzindo santos, pessoal. Um santo contemporâneo do outro, um santo que leu a obra do outro e se tornou santo também, um santo que era discípulo de outro santo. Então é legal a gente ir situando essas datas também nesse sentido. E por fim, uma última coisa, pessoal. Uma vez que São Luís de Montfort, o apóstolo aqui da cruz, né? O apóstolo Mariano e o apóstolo da cruz, ele não podia compreender Jesus sem a cruz, que é o ato supremo de amor a Deus. Ele tem uma frase então muito legal, que nem é desse livro, é de outro dele, O Amor da Sabedoria Eterna, mas que o professor Felipe Aquino colocou nesse livro, e foi por meio disso que eu conheci essa frase, e que adotei como lema da Escola da Cruz, né? E que já dá muito pano para manga. Mais uma coisa legal da gente ler, por exemplo, a apresentação dos livros. Que frase é essa que dá pra gente meditar um pouco daqui para frente? Jamais a cruz sem Jesus, e nem Jesus sem a cruz.